Olá pessoal, 24 de abril de 2023, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Acessem o canal Márcio Rodrigues de Paula no YouTube, inscrevam-se, like, dislike, fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem. Canal tosco e democrático. Alguns assuntos a gente tem que falar dando algum tempinho para refletir melhor. Vocês viram no final de março, né, o assassinato de uma professora idosa de 71 anos numa escola da Zona Oeste da capital paulista, assassinada, né, pelas costas, a facadas, por um adolescente de 13 anos, um estudante de 13 anos de idade. Esse estudante, aliás, quando foi contido, né, depois de ferir mais algumas pessoas, ele não demonstrou o menor arrependimento pelo que tinha feito. Não vou fechar o diagnóstico, mas é classicamente a atitude de um psicopata. Psicopata não tem idade, isso é outro assunto, depois um dia a gente conversa. Uma semana depois, uma notícia ainda pior, né? A chacina de 4 crianças numa creche em Blumenau, Santa Catarina. Esse monstro não é um ser humano, né? É um demônio. Esse monstro invadiu uma creche e, a golpes de machadinha, matou 4 crianças, feriu outras 5 antes de se entregar à polícia para não ser linchado. Uma coisa que, assim, que é deplorável é a maneira como ainda essa imprensa tradicional trata notícias como essa. Eu vi num jornal televisivo essa notícia, anunciada da seguinte maneira, que um jovem de 25 anos, em surto psicótico, invadiu uma creche e mata crianças. Bom, que a imprensa, né, grande parte da nossa imprensa, era um lixo, até aí tudo bem, não é novidade. Vocês viram a atitude da imprensa durante a pandemia, né? Eles sabiam mais do que qualquer infectologista, vacinologista, virologista. Eles sabiam tudo, né? Mais do que os próprios especialistas. Eles, o establishment, né, que os acompanhava, né, as big pharmas também, né? Agora, eu não sabia que eles também eram peritos em diagnóstico psiquiátrico, né? É interessante, então esse monstro, né, que eles chamam de jovem de 25 anos, ele estava em surto psicótico? Tá, então por que ele não invadiu uma academia de jiu-jitsu? Por que ele não invadiu uma delegacia de polícia? Por que ele não invadiu um clube de tiro? No seu surto psicótico? Não, um predador, né? Predador. E ainda, cara, as pessoas... É difícil mesmo, mas a gente ainda grande parte, né, das pessoas se recusa a acreditar que possa existir maldade em tamanho nível. Mas existe. Maldade também, né? Maldade, maledicência, hipocrisia, de grande parte, né, dessa politicalha brasileira de esquerda a direita, não tem nem ideologia, né, que fizeram palanque dessa tragédia. Né? Você vê aquele Júlia Zanata e o Nicolas Ferreira falando que não perderam um minuto em dizer que é a diminuição da maioridade penal que vai resolver. Aí você vê Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, né? Esse é um caso que tem que ser estudado, gente. Ele falou que a culpa é dos Estados Unidos. A culpa é desse culto às armas que a gente importou dos Estados Unidos. Né? Tem alguém que importou alguma coisa muito erradamente dos Estados Unidos, é o próprio Silvio Almeida. Né? A visão dele de racismo estrutural que ele importou dos Estados Unidos é muito equivocada e não tem nada a ver com o que acontece no Brasil. Mas isso é outro assunto. Né? O Flávio Dino, que é ministro da Justiça, aquele super-herói que sobe o Complexo da Maré sem precisar de colete à prova de bala, sem precisar de batedor, de nada, né? O cara é valente mesmo. Ele já pôs a culpa é que tem que regular a internet. A internet tem que ser regulada, tem que ser vigiada, tem que ser censurada. Tá certo. Né? Que grupos neonazistas estão influenciando os adolescentes.
Pô, fala o nome aí, porque uma coisa é Deep Web, outra coisa é censura de redes sociais, né, Flávio Dino? E ainda pôs também a culpa também no seguinte, são os golpistas do 8 de janeiro que influenciaram isso. Você vê como o nível baixo, né, desse tipo de política que a gente tem aqui. Né? O Janones, que é um exemplo mais do que acabado do ódio do bem, né? Janones, o deputado lá do Avante, né? Ele não perdeu a oportunidade, né, de mais uma vez mostrar como ele é do bem. Ele falou que o assassino tem inspiração clara em outro assassino, Jair Bolsonaro. Não, tem que tomar um Plasil, né, para suportar um sujeito desse. Aí o Paulo Paim falou que a culpa é do ódio e da discriminação do governo passado. Tá bom. Então faz o seguinte, gente. Essa. Então, isso é a culpa, né, do que aconteceu, dessa tragédia. Né? Fazer palanque em cima de cadáver de criança é algo nojento. Mas então vou fazer o seguinte, para esse pessoalzinho aí, para ministro de Direitos Humanos, da Justiça, acessem um canalzinho no YouTube de uma tal de Daniela Araújo, que é professora em São Leopoldo, né, no Rio Grande do Sul. Pesquisem, é uma pena que vocês vão dar visibilidade, mas nesse caso tem que ver. Maurício Falavinha e Daniela Araújo. Professores, esse Maurício atua, né? Não ensina, ele atua em São Paulo. Você imagina que são professores que lidam com crianças. O bate-papo deles no dia 24 de janeiro, né? de fevereiro, que fazia um ano da guerra da Ucrânia, eles gargalhando, se divertindo à beça, né? Comentando que, olha, esqueci de mandar um cartão de felicitações pro Putin. E a outra rindo, cara, gargalhando, né? Você vê que gente que tem coração, esse tipo de gente, não tem, né? Se soubessem, né, fizessem ideia minimamente do que é esse sofrimento, não estariam gargalhando, né? Enquanto o outro falava que não via a hora, o tal do Maurício, não via a hora que Putin mandasse bombas nucleares na Ucrânia, na Alemanha, na Inglaterra, acabasse com a Europa. E divertindo-se. Né? Você vê, isso a nossa justiça não observa, né? Isso aí tudo bem, esse é o tal do ódio do bem. É isso aí que influencia mal crianças. Você quer botar, então, culpa em alguma coisa, num assunto tão sério e multifatorial, põe a culpa nesses dois débeis mentais. Educação é uma coisa séria, velho. Educação, a falta dela é a mãe de todas as outras doenças, tá? Esse assunto é sério, é delicado, tá? Vem gente falar as maiores besteiras, os especialistas da USP, sempre pululam especialistas de USP, Unicamp, faculdade não sei da onde, faculdade, sei lá, falando, não, que é vocês têm que revistar a bolsa dos seus filhos. Aí os diretores de escola não temos que pedir que o Poder Executivo instale detectores de metais nas escolas. Pô, ninguém fala, ninguém se aventura em dizer assim, olha, pais, mães, mais importante que revistar a bolsa dos seus filhos é vocês participarem da educação deles. Você não educa seu filho dando um celular na mão, uma tela na mão dele, seja de tablet, de celular, de videogame, seja o que for, cara. Você não ensina educação, você não ensina virtudes, né? Como a confiança, como o respeito, o comedimento, né? A justiça, a sabedoria. Essas coisas é a família que tem que ensinar. A escola tem que aprimorar o conhecimento. Né? Mas não, a solução e a culpa, gente. A gente vai ter que discutir muito isso em sociedade, porque senão tudo isso que aconteceu vai cair no mesmo esquecimento daquele incêndio criminoso, daquela creche
lá em Minas, lembra? 2017, acho que era Gente Inocente, o nome da creche. Que 10 crianças, né, morreram nesse incêndio criminoso e as 3 professoras também. Senão tudo cai no esquecimento. Daqui a pouco requenta-se outra tragédia, né? Enquanto se prepara a vinda de uma nova. Torcer para que não aconteça. E é isso aí, gente. Tenham uma boa semana. Fiquem tranquilos, fiquem na paz. Até o próximo Diário de Bordo.